Olá, alunas e alunos dos cursos à distância do SESD. Como vão vocês? Tudo bem? Aqui é Admar Cardoso, coordenador do curso, e eu estou aqui só para dar uma explicadinha maior referente ao funcionamento do curso. Vocês têm um material em PDF aí no ambiente, mas esse vídeo é só para tentar explicar caso você tenha alguma dúvida assistindo esse vídeo. Eu acredito que você vai resolver isso aí. Bom, primeiro é o seguinte, o que nós chamamos de aula no SESD? Aula é um conjunto de recursos e atividades. Então, a aula ela é composta sempre pela videoaula. Então, a videoaula não é a aula. A videoaula é um recurso da aula. Tá? Então, a videoaula, materiais em PDF, quais sejam, artigo científico, capítulo de livro, seja lá o que for. Links que a gente venha disponibilizar. Link, por exemplo, para assistir um vídeo no YouTube. Link, por exemplo, para você acessar um determinado site, um blog, alguma coisa que seja. Fórum de dúvidas, gente, também é um recurso. Você assistiu a videoaula, você leu o material em PDF, você acessou os links, teve dúvida? Fórum de dúvidas. E é o mais imediatamente possível vocês coloquem as dúvidas. Os professores têm até 48 horas para responder. Eles fazem de tudo para responder o mais breve possível. Tá? Mas eu tenho que colocar um prazo, e esse prazo que a gente vê aí nas outras instituições é de até 48 horas. E o que são atividades? Atividade é tudo que você vai fazer e que você vai ser avaliado. Então são as atividades avaliativas abertas e fechadas. As fechadas são aquelas questões de múltipla escolha, verdadeiro ou falso, ligue as duas colunas, essas coisas assim. São pouquinhas questões que são colocadas no curso. Se for só questão de múltipla escolha, ou correlacionar coluna, são 5 questões, gente. E essas questões são questões chaves para você, depois você vai ver mais um slide aí ou 2 adiante, que é para que você, aluno do curso, saiba, verifique se você está estudando adequadamente. Porque se você entra numa avaliação, de 100% da avaliação você tira 30%, você tira 20%, tem alguma coisa errada. Não é? Então é para você voltar no material, reler o material em PDF, rever videoaula, demais materiais, volta e faz a atividade de novo. As atividades fechadas vocês podem fazer quantas vezes vocês quiserem. Se o aluno for fazer uma questão, tirar uma nota baixíssima, não voltar para estudar e ficar lá entrando lá nas questões fechadas e indo marcando até acertar, isso aí é uma questão ética. E não sou eu que vou cobrar, não. Quem vai cobrar é a clínica. Quem vai cobrar é o paciente. Quem vai cobrar é o mercado. Tá? Não é o certificado nosso com uma nota escrita no certificado que vai determinar a competência do profissional, não. A nossa competência aqui é com relação ao curso, as coisas que a gente oferece. Agora, com o que a pessoa vai fazer lá fora, ninguém tem como se responsabilizar no seu o próprio profissional. Tá certo? Então, vão contar pontos as atividades fechadas? Vão. Você quer tirar 100? Pode chegar lá e vai fazendo no erro acerto, uma hora você tira 100. Eu fico sabendo, eu fico vendo. Eu não vou desabilitar a nota da pessoa porque ela fez isso. Mas a gente chama atenção para essa questão. Tirou nota baixa, volta lá, relê o material, reveja a aula, faz de novo. Tá certo? Já as questões abertas, cada aula vai ter uma questão aberta. Essa questão aberta é uma questão que está convidando o aluno a começar a fazer um raciocínio clínico de acordo com o que nós já estudamos até aquele momento. Só isso. Se o aluno tentou fazer alguma coisa nesse sentido, beleza, ganha pontuação.
se não tentar, né, se colocar uma coisa que foge completamente, a gente vai fazer contato, a gente vai tentar sanar a dúvida da pessoa, porque às vezes até pode não ter entendido, né, o enunciado da questão. A gente tenta o que for para ajudar o aluno, né? Mas a questão aberta é uma questão para se jogar ali no curso, para fazer com que as pessoas comecem a fazer raciocínio clínico, que vai ficando complexo a cada aula que passa. Tá bom? Então, essa aula, ela dura uma semana, e toda quarta-feira tem aula nova no ar. Então, as aulas vão de quarta a quarta. Ok? Por que a gente começa a quarta? Para ter um fim de semana no meio. Porque tem gente que acaba, por uma série de fatores, só pode estudar no fim de semana. Então, é bom a gente ter esse final de semana no meio, justamente para facilitar para as pessoas que têm essa questão com relação ao horário. Então, voltando, as videoaulas, que são um recurso da aula. Então, a aula é aquele conjunto de atividades, né, e recursos. Então, a videoaula é um recurso. Então, as videoaulas serão disponibilizadas na sua respectiva aula. Então, a videoaula 5 é disponibilizada somente quando a aula 5 entrar no ar. A da videoaula 6, somente quando a da aula 6 entrar no ar. Então, vocês não vão encontrar todas as aulas já disponíveis aí. Elas vão sendo colocadas semana a semana. Só que é o seguinte, uma vez colocada a aula, a gente vai deixar até o final do curso. Uma vez colocada a aula, a gente vai deixar até o final do curso. Porém, se nós precisarmos de espaço no servidor, isso não aconteceu. Mas a possibilidade existe, por isso eu estou colocando. Então, se nós precisarmos de espaço no servidor para colocar novas videoaulas, a gente tira a videoaula mais antiga do curso e assim por diante até ter espaço para colocar novas videoaulas. Mas se não precisar, as videoaulas ficam disponíveis. A aula encerra dentro do prazo dela, mas as videoaulas ficam disponíveis. Então, outra coisa com relação a isso aí. Apesar das aulas durarem uma semana, ou seja, toda quarta-feira tem aula, os fóruns de dúvida e as atividades avaliativas, elas ficam no ar por 14 dias, ou seja, 2 semanas. Por que isso? A gente sabe que estamos todos sujeitos a intercorrências. A gente sabe que pode acontecer algum problema. Então, em função disso, se você tiver problema na semana lá da aula 5, por exemplo, né? Na semana seguinte, que já é da aula 6, você vai fazer a aula 6, mas você vai fazer a 5 antes. E vai fazer as atividades. Se tiver dúvida, vai colocar no fórum de dúvida. Ok? Então, tem essa uma semana a mais para as atividades, para fórum de dúvida e tudo mais, mas é justamente, gente, se você precisar. Não fica sempre contando com isso no seu planejamento da sua gestão do tempo, porque quem fica contando com isso, quem fica contando com 14 dias, precisa de 21. Então, conte com 7 dias, para você precisar só dos 14, que é o que a gente tem. Tá certo? Então, só relembrando, a aula dura uma semana. Porém, o seu recurso videoaula, a partir do momento que a gente colocou, que é o que a gente disse aqui, então, a partir do momento que a gente colocou, a gente vai tentar manter esse recurso até o final, que pode ser que você queira rever em algum momento alguma videoaula, tá? E nós só retiraremos da mais antiga para a mais nova se nós precisarmos de espaço no servidor. Nunca aconteceu, mas existe a possibilidade. E, apesar das aulas durarem uma semana, o fórum de dúvida, que é um recurso, e as atividades avaliativas, que são atividades que compõem a aula, elas ficam no ar por 14 dias, justamente prevendo que em alguma semana, alguma situação ou outra, você pode ter uma intercorrência e precisar de um prazo maior. Então, por isso a gente deixa assim. Ok? E aí, então, depois de 14 dias no ar, né,
as atividades da aula e o fórum de dúvidas, né, que foram citados anteriormente, eles são retirados, eles ficam inacessíveis. Você não consegue acessar mais. Se for acessar uma atividade, você não consegue essa atividade para fazer, você não consegue acessar o fórum de dúvidas para colocar uma dúvida. Tá certo? Então, contem, no planejamento de vocês, contem sempre com uma semana, com 7 dias. E utilizem esses outros 7 dias que vocês ganham só se acontecer alguma coisa. Com relação às atividades objetivas, né, elas valem ponto, tal como tanto as objetivas quanto as questões abertas, as atividades abertas, todas elas vão valer ponto de acordo com o programa da aula. Então, no programa vai valer uma determinada pontuação, na outra vai valer outra pontuação. Como eu disse, as questões objetivas e também as abertas, né, elas têm como objetivo mostrar ao próprio aluno se ele está acompanhando adequadamente ou não o curso. Essa é a questão. É para você ver se você realmente está desenvolvendo bem. Ok? E as questões objetivas, elas podem ser refeitas várias vezes enquanto estiverem no ar. Ou seja, naqueles 14 dias você pode fazer quantas vezes você quiser. Recomendação é: assiste a videoaula de novo se você tirou uma nota ruim. Relê uma matéria em PDF de novo. E aí faz atividade. Faz consciente. Né? Faz consciente. Não vai chegar lá e fazer por eliminação, né, acertar uma questão. Você não vai aprender nada com isso. Você só vai melhorar sua técnica de chutar questões abertas. Questões fechadas. Mas aprender, você não vai aprender. E a questão aqui é o aprendizado. E para finalizar, sempre quando vocês forem tratar de questões administrativas, boleto de cobrança, qualquer outra coisa, né? Tá aqui, ó, Emerson Nogueira, que é meu sócio, e-mail emerson@sesde.com.br, o celular, o WhatsApp dele, não esquecendo, né, gente, que é Belo Horizonte, então é 31, e aí o celular 99681-1007. Questões pedagógicas, questões relacionadas diretamente ao curso, aí é comigo, Admar Cardoso, meu e-mail admar@sesde.com.br, e o meu celular, o WhatsApp 31, que é o código de BH, 99773-2736. Tá certo? Gente, eu espero ter sanado dúvidas e não complicado mais a cabeça de vocês. Mas se isso aconteceu, me desculpem. Vocês têm aí os meus contatos e a gente procura aí sanar qualquer dúvida que tenha ficado. Um grande abraço para vocês e um bom curso para todos nós.